Olha só, a gente volta a falar então sobre os bastidores de Brasília, porque o governo federal determinou o bloqueio de 116 milhões de reais do orçamento da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, o CAPES, em 2023. As informações foram divulgadas pelo jornal Folha de São Paulo. Segundo a publicação, do total do corte, cerca de 50 milhões foram bloqueados da diretoria de programas e bolsas e 36 milhões de programas de formação de professores de educação básica. Na última semana, em Entendida, foi informada do contingenciamento de mais de 30 milhões da diretoria de Relações Internacionais. O orçamento da CAPES vai sofrer mais cortes. O governo apresentou uma proposta do projeto de lei orçamentária para 2024 com uma previsão de redução orçamentária. Serão 128 milhões de reais a menos do que o repasse deste ano. Ludmila Rosa, tirar dinheiro da educação não é um bom exemplo, né? De jeito nenhum, contingenciar e isso é uma temeridade, né? Porque, claro que educação e saúde são os principais orçamentos do Brasil e são orçamentos, inclusive, vinculados. Tem que ter um gasto mínimo. Cada gestor tem que se preocupar em aplicar e tem um mínimo inferior ao qual não se pode investir em saúde e educação sob pena de incorrer aí em crime de responsabilidade, etc. Agora, eu digo que é uma temeridade porque me parece que sempre que vão contingenciar algumas coisas, é tradição, sempre vão na saúde, na educação e com prioridade na educação, como se a educação fosse algo assim que a gente pudesse estar tratando com essa, sabe, com essa relativização, e não se pode. O Brasil não pode viver mais um tempo, um hiato de investimentos na educação básica, na educação intermediária, na educação superior. Não se pode, porque a construção de uma nação depende de um povo escolarizado, depende de um povo bem formado, qualificado profissionalmente. Então, assim, é muito ruim quando a gente vê isso acontecendo. Por outro lado, vão aparecer os financistas que vão dizer, mas os cortes precisam existir, porque senão não fecha o orçamento. Mas eu acho que a ideia de cortar precisa saber o que priorizar, né, Josiel, para fazer esses cortes. E nós temos tantas coisas no Estado brasileiro que são dignas de nota, são dignas de escrutínio da população. Se a população bem soubesse como tem sido alocado o nosso dinheiro, acho que a gente ficaria cabelos em pé. José Menezes, né? A mesma pergunta aí para você. É uma pena quando a gente vê falar em cortes em áreas importantes como segurança pública, saúde, educação. É preocupante, né, José? É verdade. Só para o ouvinte e o telespectador Brasil Central entender, o CAPES é o seguinte, ele promove o quê? Apoio a eventos direcionados à educação, ou seja, bolsa estudantil, também tecnologia e informação, ou seja, tudo voltado aí principalmente para professores e para educação básica, né? Então, como a Ludmila disse, todos os governos não se preocupam muito com a questão da educação como deveriam preocupar. A saúde também e a questão da segurança. O que me causa estranheza, Alex, num corte como esse aí, é que o governo federal, né, hoje ele tem livre ação, porque não tem mais aquela questão ali do teto de gasto, onde ele fica restrito, né, a gastar aí até pelo menos 70% a mais aí do orçamento. Então não justifica de maneira nenhuma um corte como esse, que vai prejudicar a educação no Brasil, né? Isso é que é complicado, ou seja, o próprio Congresso deu essa liberdade, foi aprovado aí, né, o arcabouço fiscal, e agora começam alguns cortes, sendo que o governo poderia cortar de maneira diferente, né? E corta na educação, mas aumenta o número de ministérios aí para favorecer a quem acompanha o pensamento do governo. Tá certo, agora são 8 horas e 19 minutinhos, registrando mais algumas participações aqui conosco, ainda dos assuntos também relacionados ao relatório da CPMI de 8 de janeiro. Bom dia, sou o Wellington, de Aparecida de Goiânia. Muito bom dia, Wellington, obrigado pela participação aqui. Cara, estou ligado agora com vocês e ele, segundo ele, a CPMI foi para tirar o foco da verdade agora aí na cara de todos, como está o nosso país com esse governo que só roubou e roubou
segundo a opinião do Wellington, lá de Aparecida de Goiânia. Temos também a participação do professor Ulisses. Bom dia, professor. Ele disse: gostaria de saber da Ludmila, depois desse relatório, quando será a prisão do ex-presidente? Ludmila, a pergunta foi para você. Me parece, não sei, que é menos uma pergunta e mais uma torcida, né, do nosso ouvinte. Ulisses, um abraço, Ulisses, obrigado pela pergunta. Mas, como eu te disse, depois, finalizada, votada esse relatório, ele é encaminhado para a PGR. E aí sim, né, o Ministério Público tem esse dever de olhar o que tem ali, se foram colhidas provas suficientes de indícios de autoria e materialidade, e oferecer a denúncia. Oferecida a denúncia, eu acho que o Brasil vai ficar de olho nesse processo. Há muitos interesses de um lado e de outro, que esse processo tenha celeridade, e há muita expectativa, tanto pela condenação quanto pela absolvição. Foram se juntados todos os tipos penais aí, é uma pena contundente e que me parece que, assim, pode estar preocupando muita gente por aí, viu, Ulisses? Tá certo. Ô, José, aqui também uma mensagem para você, o nosso Vilmar Celestino, que está sempre acompanhando aqui. Seu Vilmar, bom dia, muito obrigado pela participação do senhor. Ele fala assim: Josiel, que medo é esse, moço? Só fica falando e que é complicado. Fala porque a CPMI não deu em nada. Lula não deixou ser investigado, mais nada. Lembrando que só isso acontece no governo comunista. Não, na verdade, a Ludmila e eu, que nós já falamos ali, ficou uma guerra de narrativas, um aproveitamento de espaços, né, nessa CPMI também. Ou seja, enquanto o governo tentou esconder o que aconteceu de fato dentro do Palácio, dentro do Congresso, né, principalmente aí por parte do ministro Flávio Dino. Dino, por quê? Porque, inclusive, escondeu a questão das câmaras que poderiam revelar coisas, né, que poderia complicar o próprio governo. Do outro lado, eu achei que faltou perícia, né, faltou perspicácia aí da oposição a esse governo com relação a cobrar mais da relatora, a questão ali, principalmente, essa questão de convocação das pessoas que poderiam dar explicações. Por exemplo, o chefe da Guarda Nacional, ou seja, por que ele não agiu? Por que ele não pôde ser convocado? Por que a relatora não deixou ele ser convocado? Tudo isso ficou como questionamento. Se a Força Nacional estava dentro lá do Ministério da Justiça e não fez nada, por quê? Por que colocar a culpa, por exemplo, só na Polícia Militar de Brasília? Muito estranho, né? Uma situação complicada realmente. São estas questões que a gente fala sempre que é muito complicado. José, mais um recadinho para você da Lília. Ela fala: José Menezes, um casamento perfeito, coerência e inteligência, um beijo no coração. A Lília manda aqui para você, viu, José? Tá certo. Obrigado, Lívia. A gente tenta colocar a nossa ideia, né? Assim como a Ludmila tenta dela, o Ulisses A.S., todos tentam colocar o que ele tem de visão do que está acontecendo. Isso é importante para quê? Para despertar você, ouvinte Brasil Central, você telespectador, para você também pensar. Tá certo. Registrando também a participação do Jora Paciano. Olá, bom dia, meus queridos. Estou ouvindo o Mundo e Sua Casa aqui de Mirassol do Oeste, Mato Grosso, todas as manhãs. Muito obrigado, sabe, pelo carinho. Olha só, de Mirassol do Oeste, lá no Mato Grosso. Obrigado mesmo pela audiência qualificada de sempre. A gente fica muito feliz com isso. Temos também a mensagem aqui da Ana. A Ana brinca comigo assim: José, Alex, faz um pix aí pra mim extravasar hoje. A Ana pediu um pix aí pra ela extravasar hoje, José. Ana, se eu fosse você, não ficaria pedindo pix, não. Esse negócio de pedir pix aí tá complicado. Ela disse que é da cidade de Caratinga. Aí ela disse que acompanha a gente todos os dias. Grande abraço. Pediu pra gente mandar, então, um grande abraço aí a todos os caratingatanos. É isso mesmo? Caratingatanos, Ana? Falei correto? Um grande abraço aí pra todos da cidade, com muito carinho, que a gente recebe também esse carinho aí de vocês, tá bom? Muito obrigado, essa participação, essa interação é muito importante para nós. Sabemos que estamos sempre aqui, vocês estão ligados aí do outro lado, mandando suas opiniões, mandando seus abraços. É muito bom. Sobretudo uma telespectadora, né, aliás, internauta, né, acompanhando nosso Mundo e Sua Casa, no país europeu aqui, né, José? Aqui, ó, de Budapeste, né? Hungria. Hungria, né? É isso.
A Brasil Central sempre alcançou, né? A através das suas ondas, quando achei que a né? Janete. Alcançou através das suas ondas outros países. Isso é muito importante. E agora, com o advento da internet, facilitou ainda mais, né? Porque agora, além da questão do som, tem também a questão da imagem. Então, é muito bom. A gente fica feliz quando alcança, né? Ouvintes em todo o mundo.